Fala pessoal, vamos à resolução do quiz da videoaula 8 de estatística aplicada aos negócios. Uma empresa automotiva aplicou um treinamento para o pessoal técnico da linha de montagem e deseja avaliar se houve aumento da produtividade depois do treinamento. Coletou dados de uma amostra de funcionários antes do treinamento e repetiu a coleta depois. Que tipo de teste de hipótese deve ser aplicado neste caso? Teste para amostras independentes unilateral, teste para amostra independentes bilateral, testes para amostras relacionadas unilateral, testes para amostras relacionadas multilateral e teste para amostras relacionadas bilateral. Bom, então vamos avaliar um pouquinho aqui. Então, o que ele deseja verificar é se a produtividade aumentou depois do treinamento, certo? Então, nós temos aqui duas hipóteses, a hipótese nula e a hipótese alternativa, né? A hipótese alternativa é se houve aumento da produtividade depois do treinamento. Então, o que eu coloco na hipótese alternativa? Né? Se houve aumento da produtividade depois do treinamento. Certo? A hipótese nula, ela vai ser o contrário, né? Aqui não é oure, né? É houve. Certo? Então, a hipótese nula, houve aumento, né? O que a gente pode dizer aqui? Não houve aumento. Não houve aumento da produtividade depois do treinamento. Certo? Só que existe uma maneira um pouco mais simples, tá? De a gente reescrever a hipótese nula e a hipótese alternativa. Eu sempre gosto de colocar assim, escrito em língua natural, para a gente entender quais são as hipóteses e depois a gente melhorar e aperfeiçoar isso numa linguagem um pouco mais direta, tá? Então, o que a gente pode dizer aqui? Hipótese alternativa. Houve aumento da produtividade depois do treinamento. Então, a gente pode colocar assim, ó. Produtividade. Vou botar assim, ó. Produtividade. Vou botar assim. Vou abreviar essa produtividade aqui, tá? Por um P, tá? Então, quando eu falo P, tá? A gente está falando de produtividade. Certo? Então, P depois do quê? Depois do treinamento. Então, P depois do treinamento maior de que produtividade antes. Certo? E o que seria o nosso H0? Produtividade depois menor ou igual que produtividade antes. Tá? Então, aqui está a nossas hipóteses. Agora, vamos lá. Verificando agora o tipo de amostra. Perceba que esse é um tipo de exercício em que estão relacionados antes e depois, né? Então, existe uma relação entre as amostras, porque a amostra que você teve inicialmente, ela foi coletada depois do treinamento, então elas são amostras que se relacionam, porque as pessoas que estavam numa amostra sofreram um processo de formação e se tornaram as mesmas pessoas da outra amostra. Então, existe aqui uma relação entre elas. Então, não existe aqui uma amostra independente, tá? Existe uma amostra relacionada. Então, a gente já pode
descartar aqui a letra A e a letra B. Agora ela é unilateral, multilateral ou bilateral. Isso nosso teste, as nossas hipóteses vão apontar. Como nós temos aqui na nossa hipótese alternativa este sinalzinho, né? P depois maior que P antes, significa que ela é uma unilateral à direita. Tá? Se fosse bilateral, seria diferente, certo? E multilateral ela envolveria, né, vários intervalos que não seriam apenas um intervalo maior ou menor, certo? Então, descarto aqui multilateral, descarto bilateral, porque não é o símbolo de diferente que aparece aqui. Logo, então, a alternativa correta é a letra C.